Comer não é só uma questão de matar a fome. A decisão sobre que comida colocar no prato tem implicações econômicas, ambientais, culturais e até mesmo religiosas. Embora a porcentagem de vegetarianos venha se mantendo mais ou menos estável ao longo da história, há um interesse crescente no assunto. Restaurantes naturais e vegetarianos estão lotados na hora do almoço. Tornou-se comum a preocupação em reduzir o consumo de carne. E surgiu uma indústria bilionária de produtos naturais, que nos Estados Unidos já movimenta quase 8 bilhões de dólares. Comer ou não comer carne? Comer carne faz mal? Já ficou com essa dúvida? O Opinião em Debate está no ar. Temos bem atual, mas assim, acho que é difícil de acostumar a entrar nessa. Tem uma colega de serviço que é vegana. O que você acha sobre isso? Como que é a convivência? O que você aprende com ela? Normal, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma entre não vegano e vegano para mim. Eu acho que para a pessoa que consegue ser vegana é uma boa coisa, assim, com relação a respeito aos animais e tudo. Mas eu não conseguiria, sinceramente. Não consigo deixar de comer uma carne. Uma maneira alternativa de viver, né? Eu não consigo ser adepto ainda do veganismo. Mas é uma maneira, tem que respeitar uma maneira diferente de quem vive, escolhe esse estilo de vida. Eu gostaria de saber qual o benefício, né, que traz para a saúde ser vegano, né? Se é melhor, se não é, a gente não sabe. Talvez seja bom, né? Para falar sobre o assunto conosco no estúdio, Guilherme Souza Dias, que é zootecnista da Federação de Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, e Ricardo Laurindo, que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Também conosco nessa noite, Carol Ferreira, que é empresária, sócia e proprietária do VegVeg, o primeiro empório vegano do Brasil. E também a Elaine Shopping Imbiriba, nutricionista da Vida Leve. Tá aí, então, agora é hora de ouvir os nossos entrevistados. Eu gostaria que cada um deles desse o seu posicionamento sobre o tema, justificativa e também falasse um pouquinho sobre cada um. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença. Começando pela Elaine, então. Então vamos lá, boa noite, boa noite. Esse tema é um tema bem polêmico, né? Quando a gente fala da Seara Nutrição, e aqui está o meu papel hoje como nutricionista, essa questão da carne, ela está ligada a alguns fatores muito importantes. Eu acho que, acima de tudo, o que a gente tem que entender é que a gente tem que buscar estudo científico para poder pautar o nosso conhecimento nesse momento. Principalmente quando a gente fala em benefícios ou malefícios para a saúde, o que é importante ressaltar é que os estudos que trazem, a gente tem estudos montando, porque traz o câncer, porque propulsiona infarto agudo do miocárdio pela presença da gordura, né, porque predispõe a doenças. O que é importante ressaltar é que o principal, quando a gente analisa individualmente, está muito mais ligado ao tipo da carne do que efetivamente ao consumo e muito mais ao excesso do consumo da carne vermelha em especial. Então, eu preciso deixar isso muito claro, porque senão a gente acaba intercorrendo ao assunto de comer ou não comer carne. Eu acho que isso tanto faz, desde que seja feita de uma decisão baseada numa busca técnica científica. Então, eu não quero mais comer carne. Está tudo bem. Você só tem que ter a preocupação de entender que você tirou e você tem que colocar no lugar, nutricionalmente, algo adequado para suprir a sua necessidade. O que acontece de forma muito geral é ter uma opção de tiro a carne e daí a minha qualidade nutricional abaixa muito. Porque a carne, sim, tem qualidades indispensáveis para a saúde. Rica em proteínas, vitamina B12, zinco, ferro que combate a anemia, a melhor fonte de 9 aminoácidos essenciais que a gente tem na natureza é ainda a carne vermelha, mas o excesso, o tipo do preparo, e daí o assunto então ele é muito maior do que só dizer como ou não como uma carne vermelha, né? Eu acho Entra na questão de tudo que é demais, né, não é bom. Sempre, sempre, tudo que é demais não é bom. A própria OMS coloca como sugestão de consumo de carne vermelha, quando nós falamos mais dessa, tem a carne branca, tem os peixes, os frangos, enfim, mas o consumo máximo de 300, 400 gramas por semana. Quando a gente faz uma média das pessoas carnívoras, esse valor é muito maior, tem pessoas que comem isso por dia. Desculpa, só para a gente ter ideia, um bife normal, para o telespectador imaginar. Ótimo,
Qual o peso desse bife? Ó, isso é bem legal, doutor Denis. O peso do bife em torno de 100 a 120 gramas. O adequado para uma pessoa, sempre o bife é o tamanho da palma da mão. E alguns usam a sua palma, falam que bom que eu tenho uma palma maior, outros menores. Isso no diário. Consultório, isso a gente fala o tamanho do bife, o tamanho da proteína, né? E a carne vermelha eu consumo no máximo 3 vezes por semana. Uma coisa que eu não posso deixar de destacar é que o preparo da carne é sim o maior causador de estudos com presença de expor a câncer, né? Então nós temos a produção de aminoglicantes, que são substâncias tóxicas, quando fazemos o churrasco, as carnes em alta temperatura. E daí não estou falando da questão de ser a carne, mas ter a forma do preparo da carne que nos coloca em risco por ter substâncias tóxicas e daí trazer o câncer para a nossa vida. Então, de novo, não é só o tipo da carne, é o preparo, é a quantidade, é o excesso. É isso que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Tá certo, já vamos entrar nesses detalhes também. Carol, por favor. Eu agradeço, né, o convite, uma boa noite para todos. E eu acho que, enfim, eu venho já... A gente abriu o primeiro empório vegano do Brasil, ele é muito recente, ele vai fazer 7 anos agora. Então dá para ver quanto o veganismo ele é recente, quanto ele teve esse boom aí alguns anos atrás. E como ele está forte, cada vez mais ele fica forte, assim. Eu queria muito iniciar também a minha fala falando agora, né, bem recente do discurso do Joaquim Phoenix, do Oscar, e eu acho que ele fala muito sobre as questões que a gente vive hoje no mundo, que é uma questão ambiental, que é uma questão animal, enfim, e sobre outras também que ele fala. Eu acho que aqui vale muito ressaltar, assim, a necessidade da gente questionar quem a gente é nesse mundo hoje, assim, e o que a gente pode fazer para ele ser melhor. E eu acho que o veganismo, ele vem atentando para essa parte não só animal, mas também ambiental. E eu acho que o veganismo, ele acaba sendo uma política pessoal que você pode fazer. São as suas escolhas, é o que tem no seu prato. O que eu quero colocar no meu prato? Como que eu quero lidar com isso? Quais são as empresas que eu quero financiar? Então, eu acho que o veganismo, ele veio para isso, assim, para dar uma opção para as pessoas mesmo, delas se acharem no mundo que a gente está hoje, no mundo que a gente vive hoje. E é isso que a VegVeg também faz. A VegVeg, na verdade, cada vez mais eu entendo que ela é uma porta de entrada para o veganismo, principalmente para o vegetarianismo, né, porque fica mais acessível. Então, as pessoas vão muito lá buscando o que é, qual é o sabor, quais são as opções, quais são os produtos. E a gente exatamente faz isso, a gente acolhe, a gente mostra quanto tem sabor, como é gostoso e quantas opções tem. Então, mais ou menos a ideia da VegVeg mesmo é esse acolhimento das pessoas entenderem o que é. Vamos até fazer um parênteses, eu queria que você explicasse melhor para o telespectador, porque muita gente não sabe diferenciar, né, o veganismo do vegetarianismo. Qual que é essa diferença? Então, o vegetarianismo, você não come nenhum tipo de carne, né? E o veganismo, você não come nada de origem animal. Então, isso também inclui a questão do leite, dos derivados e também do ovo. Então, tem vários termos, né? Tem o ovo lacto-vegetariano, que é o que inclui o ovo, enfim, e o leite também. Então, nesse meio tem vários segmentos, assim, que as pessoas vão se achando. O básico é aquele do animal mesmo, né? Isso mesmo. O vegetarianismo e o veganismo, muita gente fala, isso daí é uma coisa assim de moda e é politicamente correto. Uhum. Será que é devido a artistas, pessoas influentes, que têm opiniões contundentes, estão aderindo a isso? Eu acho que isso tem um peso, sim. Mas eu acho que, né, pelo menos no meio que eu tô, as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, com o planeta. E eu vejo que isso acaba trazendo elas até o veganismo, sabe? Então, obviamente que essas pessoas famosas que se tornam veganos e vegetarianos, elas têm um peso, com certeza. E é muito legal você ter uma referência, né, de uma pessoa que você admira e tudo mais. Mas, de fato, sim, eu acho que a preocupação mesmo hoje com o mundo é o principal motivo pelo qual as pessoas têm, pelo menos, curiosidade de entender o que é ser vegano, o que o vegano come. Tá certo. Ricardo, por favor. Perdão, Guilherme. Eu falei, e agora? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no programa de vocês para comentar um assunto que eu gosto bastante, que é justamente o consumo de carne. Eu sou fanático por um churrasco e o meu churrasco sempre tem uma abobrinha junto também, tá?
Sou um carnívoro inverterado, sempre gostei. Acho que o consumo da carne ele é uma questão cultural aqui, principalmente no nosso país. O brasileiro é um dos que tem um dos maiores consumos per capita do mundo hoje de carne bovina, uma das maiores também do frango, enfim. E eu acho bastante pertinente esse diálogo, como a Elaine começou muito bem. Acho bem bacana a gente se basear em estudos científicos, né? A gente vê hoje em dia um bombardeio de informações, o pum do boi é que aquece o planeta, enfim, tem bastante coisa que sai por aí hoje em dia e que a gente precisa corrigir. Eu acho que a ciência está aí para nos ajudar, né? E a gente tem que se embasar nisso cientificamente para tomar as nossas opiniões. Eu acredito que a humanidade evoluiu justamente porque consumia carne. Não estou dizendo que a gente evoluiu, a gente é o que é hoje porque a gente come carne. Mas sim, a carne teve um papel fundamental na nossa evolução, assim como houve também o papel do fogo na nossa evolução. O fato da gente cozinhar, né, a cocção dos alimentos, permitiu que a gente precisasse de menos tempo mastigando, deglutindo e digerindo os alimentos e pôde se ocupar, vamos dizer assim, né? Nossos ancestrais puderam se ocupar com outras tarefas. Inclusive, isso contribuiu também para mudanças na nossa morfologia. A gente não precisava mais ter aquele maxilar comprido, aquele maxilar grande, que tinha que exercer uma força muito maior para cortar, para rasgar os alimentos, independente de origem, animal ou vegetal, enfim. O nosso cérebro se desenvolveu bastante em função dos ácidos graxos essenciais que fazem parte assim, do nosso organismo. E hoje o nosso organismo é composto, primeiramente, a maior parte por água, cerca de 75%. O segundo componente mais presente no nosso organismo são as proteínas, justamente, né? Então, eu sou um grande defensor do consumo da carne, porque o nosso perfil aminoácidico, né, os aminoácidos, que são as menores unidades das proteínas que compõem os nossos músculos, o perfil de aminoácidos do nosso corpo é muito semelhante daquilo que a gente consome. Então, como a Elaine bem colocou, existem 9 aminoácidos essenciais em que as proteínas de origem animal elas têm todos esses em quantidade e em qualidade suficiente. Eu acho que isso é uma justificativa muito grande para a gente manter as carnes no nosso cardápio, né? Ela vai estar... A densidade nutricional, né, das proteínas de origem animal ela é muito maior, ela é um alimento de maior valor biológico pelo fato dela ter um componente maior, uma densidade, um valor nutricional mais elevado do que os alimentos de origem vegetal. Então, eu acho que esse debate é um debate salutar, ele é necessário e existem os prós e contras de ambas as dietas. Eu acho que isso é muito importante destacar. As doenças podem ser correlacionadas a um consumo maior ou menor ou de carne ou de gorduras, enfim, mas, como foi bem dito, o que importa é a moderação. Acho que a gente tem que consumir sim, mas com consciência, com moderação. O problema seria não a carne, mas o que há na carne. Porque muita gente fala que a carne mudou muito, né? A carne agrotóxico, conservante, corante. Hoje parece que a carne você escolhe assim como uma roupa, né? Numa vitrine visual. Será que não é esse o problema da carne associado a alguns tipos de câncer? Olha, eu vou começar falando... debelando o maior mito que existe hoje no Brasil, que é a questão do frango com hormônio, por assim dizer. A legislação brasileira ela proíbe o uso de hormônios anabolizantes na produção animal. Então, não tem hormônio exógeno, né? Eu não posso falar que o frango não tem hormônio, tá, pessoal? O frango tem sim hormônio, mas é o hormônio endógeno, o hormônio que o corpo dele mesmo produz. O frango moderno, hoje, ele é fruto de 2 coisas, basicamente. Melhoramento genético, nutrição animal e o terceiro também que faltou, a questão da ambiência. Todo esse aporte tecnológico que foi embutido no sistema produtivo contribuiu para melhorar a eficiência produtiva. Então, hoje, um pinto de um dia que acabou de sair do ovo, ele come metade da ração do que comia o pinto de 1970, para produzir o mesmo quilo de carne. Ou seja, a tecnologia veio para ajudar isso a evoluir. Sobre essa questão daquilo que tem na carne, do que a carne mudou,
Hoje em dia você tem N processos, né, que vão influenciar na qualidade da carne após, seja no frango, no suíno ou no bovino, né? Seguindo-se todas as recomendações, né, de boas práticas na produção daquela carne, você tem uma carne de altíssimo valor nutricional e, importante dizer, extremamente segura para o consumo, livre de hormônios exógenos. Né? Então, isso é muito importante ficar claro, porque hoje a informação se espalha como rastilho de pólvora, né? E as fake news estão aí, em todos os âmbitos, e na produção animal também. Né? Eu represento um setor hoje que, infelizmente, ainda caminha a passos de criança na sua comunicação com a sociedade. Então, a gente precisa estar muito esperto quando enxerga esses mitos, saber debelá-los. Certo. Por favor, Ricardo. Bom, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vou tentar pegar o que os três já falaram e tentar fazer a minha fala sobre esses aspectos. Então, primeiro, em relação à nutrição. A gente tem que pensar, assim, sempre na informação científica. A gente sempre tem que pensar nisso. E eu gosto de citar algo que é muito importante a gente pensar. Uma das maiores instituições de nutricionistas do mundo, que é a Associação Dietética Americana, que mudou agora o nome, agora é Colégio Americano de Dietética e Nutrição, acho que é isso, né? Já desde a década de 90, nos seus pareceres sobre nutrição, eles dizem que a alimentação à base de vegetais, ou seja, a alimentação que hoje a gente chama de alimentação vegana, ela traz benefícios para a saúde das pessoas em qualquer época da vida. Eu vou reforçar isso. Desde a década de 90, uma das maiores instituições do mundo de nutricionistas diz em seus pareceres, e eles são, acho que a cada 4 anos, esses pareceres são renovados, eles dizem que a nutrição, a alimentação à base de vegetais é benéfica em qualquer época da vida. Então, para chegar a esse tipo de parecer, eles fazem análise de diversos estudos. E eu digo isso porque realmente, se a gente pegar um estudo que diz que é importante por causa disso, ou pode trazer esse malefício, a gente acaba trazendo só um aspecto de um estudo só. Quando você pega um parecer de uma instituição desse tamanho, você tem muito mais tranquilidade em relação ao que você está falando. Então, esse é o primeiro ponto. A gente está falando de algo que traz benefícios para a saúde da pessoa. Agora, a pessoa, se alimentar mal, comendo carne ou não comendo carne, ela vai ter problemas de saúde. Se não fosse assim, a gente não teria um monte de filas nos nossos hospitais. Ou a gente está vendo só vegano na fila dos hospitais? Não. A gente tem as pessoas ali que têm essa alimentação, que é alimentação cultural. Como o Guilherme falou, que as pessoas têm na sua cultura. Eu, quando era um novinho, eu lembro que eu queria jogar bola e minha mãe falava o quê, Thaís? Olha, eu quero jogar bola, mãe, vamos lá. Ela falava, tá, filho, come, mas come só a carninha. Por quê? Ela achava que só a carninha já estava bom. Isso está na nossa cultura, a gente acredita e a gente tem medo de abandonar isso. Fala que é o que sustenta. É o que sustenta, é o que dá sustância. E realmente é um tecido mais denso. É por isso que muitas vezes uma pessoa que come um prato com carne, né? E normalmente é arroz, feijão, bife, batata, é o que o pessoal come. Quando ele tira a carne, é normal quando olham o nosso prato, né? Nossa, vocês comem muito. É porque o nosso alimento, ele é menos denso. Então a gente vai pôr mais comida ali. Isso é natural, isso acontece mesmo. Então essa é a primeira coisa. Em questão de nutrição, é importante a gente deixar isso bem claro. Que é sim possível, os estudos, a grande maioria dos estudos mostram que há benefício em se adotar uma alimentação sem nada de origem animal, mas que é claro, você tem que balancear, você tem que ter conhecimento e a gente vive numa cultura em que a gente não tem muito conhecimento. Aí vem o papel do nutricionista, do médico, que é se informar cada vez mais para que quando alguém senta no seu consultório e fala, olha, eu não quero mais comer carne, eu não quero mais tomar leite, comer ovos, o profissional não faça o que a gente está acostumado. Eu parei faz 30 anos. E era muito comum eu sentar num consultório e ele falar, você precisa comer carne. Eu falava, não vou comer. Aí eu ia para outro lugar, eu falava, não vou com ele, eu não vou comer. Eu quero alguém que me ajude a atender o que eu quero e não me dizer o que eu devo fazer.
E isso está mudando. Esse é um trabalho que a Sociedade Vegetariana vem fazendo extenso. A gente já treinou mais de 3.000 profissionais de saúde para que esses saibam informar aqueles que sentam na sua cadeira, né, no seu consultório, e digam isso: olha, eu não quero mais. E ao invés dele forçar a pessoa a comer, que é até um terrorismo, a gente escuta até um terrorismo desses profissionais, a gente possa escutar o inverso. Esse é o primeiro ponto, que é a parte nutricional. Agora, pegando da Carol, quero só reforçar que a ideia do veganismo, gente, é irresistível. É irresistível. Quando a gente pensa que o veganismo pode trazer benefícios para a nossa saúde, que o veganismo pode trazer benefícios para o meio ambiente e que o veganismo atende a um impulso natural que todos nós aqui, que estão aqui, o pessoal da técnica, todos nós pensamos de sermos benevolentes, compassivos, construirmos uma sociedade benevolente, de compaixão, onde a gente tem uma relação benéfica entre os seres que podem sentir, que sentem dor, que sofrem, assim por diante. O veganismo é exatamente atender esse impulso que todos nós temos. Ninguém acorda e fala: ferre-se os animais. Ninguém pensa assim. A gente não olha a carne que está no nosso prato e fala: ferre-se, não estou nem aí, é assim que a vida é assim que a vida foi, é assim que a vida é e é assim que vai sempre ser. Não. A gente tem essa ideia no nosso íntimo de que a gente pode, sim, cada vez mais ser mais benevolente, ter uma postura ética, uma postura de compaixão em relação aos animais. E aí vem os outros pontos que eu acho que o Guilherme comentou, que são bem importantes. E eu gostei muito do que ele falou, quando ele disse do crescimento da humanidade e tudo mais. Gente, nós nos desenvolvemos, a nossa cultura se desenvolve. Se nós precisamos lá atrás, é porque a gente vivia num contexto em que o ser humano, sabe-se lá como era, a gente tem um monte de dúvida em relação a como foi, né, o elo perdido disso tudo. O fato é que hoje a gente pode entrar no mercado e fazer outras escolhas, como a Carol disse. A gente não precisa, não é uma necessidade nossa hoje. A necessidade nossa é de se alimentar. Agora, o que a gente vai pôr no prato, tem muitas outras coisas que estão interligadas, que estão interrelacionadas. E uma delas eu quero reforçar aqui, eu acho bem importante. Todos aqui são contra a fome no mundo, eu tenho certeza disso. Agora imagina, na Science, falando em ciência, né, na revista Science, no final de 2018, saiu um levantamento em que 80% das terras aráveis do mundo estão ou sob as patas da pecuária ou estão sendo usadas para plantação de ração para os animais. 80% das terras aráveis. E somente 17% das calorias que os seres humanos, os 7 bilhões de humanos comem, saem dessas terras. Olha o desperdício, olha o quanto que a gente poderia ter de alimentos, o quanto que a gente poderia ter de recuperação de ambientes degradados se a gente mudasse a nossa forma de ver comida. E ninguém ia perder emprego. Aí eu sou a favor disso, tá, gente? Por quê? Porque nós estamos falando de comida. A gente só ia mudar o modelo, a gente só ia mudar a forma. As pessoas iam precisar continuar comprando, as pessoas iam precisar continuar produzindo. Eu acho que tudo isso faz daquilo que eu sempre digo, gente, o veganismo é algo irresistível. Agora... Pode falar, Thaís. Eu ia dar uma completada, mas pode falar. Não, só um parênteses, né? Não, só um parênteses no que você comentou. Eu acho que, assim, falando especificamente do Brasil, você comentou, a pessoa tem a opção de entrar no mercado, né? Hoje tem várias outras opções e tal, ou de procurar um nutricionista e, de repente... Só que a gente tem, eu acho que olhando nos olhos da população, num âmbito geral, que a nossa população é a classe mais média, mais baixa, na verdade, né? Esses produtos não são tão acessíveis, e a gente sabe disso. Quais produtos aí, desculpa? Não, tudo num contexto geral. Se for para substituir, eu vou num nutricionista, já começa por aí, já tem um gasto, né? A população já vai ter um gasto, tá? A partir disso, a dieta que é se passada por uma pessoa que quer parar de comer carne e tal, inclui alguns produtos que, de repente, não é possível no orçamento dela, e isso é um fato, não é? Que a sociedade... Thaís, é mais barato, Thaís. Porque a base da alimentação, a minha alimentação, é arroz e feijão, é a base. A proteína no arroz e feijão já está lá.
O que os estudos mostram, né, é que você precisa só acrescentar mais. Normalmente, na questão da proteína, se a Elaine quiser comentar, né, a gente aumenta 2 conchas, ou de feijão, ou de grão de bico, ou de lentilha, que são as leguminosas. Né? Então, eu vou deixar... Vive só de arroz e feijão. Sim. Começa por aí, né? O leque ele não diminui. Muita gente fala sobre isso daí, né? Olha, o leque de opção diminui. Eu acho que ele não diminui. Ele aumenta. Pelo contrário, assim, eu acho que a gente pode aumentar. E primeira coisa que eu quero colocar assim, não existe os nossos e os deles. Existe o que é bom para todo mundo e, acima de tudo, existe a busca para que a sua escolha seja boa para você. Esse é meu ponto de vista principal. Então, ok, eu vou ser um vegetariano e eu vou buscar um profissional para sentar e conversar. E sim, no primeiro momento eu vou ter uma preocupação muito grande em fazer um aporte proteico nesta dieta que seja relevante. E que talvez, se eu colocar só arroz e feijão todo dia, a pessoa não vá fazer. Embora eu sei que há 5 aminoácidos num e 4 no outro, e os dois juntos vão completar 9 aminoácidos essenciais exatamente igual a uma carne vermelha, mas o ponto de vista não é esse, porque nem todo mundo vai comer feijão e arroz todo dia. Então, a questão aqui é, ok, quais são os outros recursos disponíveis que eu tenho? E daí, talvez, Thaís, a gente entre no assunto que você está falando, que quando eu vou buscar uma qualidade nutricional proteica maior, o que eu vou fazer de fonte vegetal? Eu vou usar quinoa, amaranto, chia, que tem um poder nutricional ótimo. A quinoa mesmo é maravilhosa em relação a isso. O que falta e daí falta uma outra coisa, o aculturamento de forma de preparo. As pessoas não sabem como preparar uma quinoa, as pessoas não sabem como preparar uma oleaginosa, sendo que é uma ótima fonte de gordura natural, melhor que tem na... Não, a oleaginosa existem fatores antinutricionais que, se eu não fizer uma boa molhagem antes, esse alimento ele vai ser de uso invertido. Você deve fazer isso nos seus preparos. Sim. Então, eu acho que além da gente levantar a bandeira do que é certo e errado, eu sou a favor de levantar a bandeira do que você escolheu, como eu te ajudo a fazer correto. Esse é o ponto de vista. Você come carne vermelha e, se você entende que isso é por sua família, por sua tradição, por seu ponto de vista, pelo seu churrasco, tá tudo bem. E como eu ajudo ele? Esse é meu trabalho. Eu vou dizer para ele, olha, você tem que incluir antioxidantes com o teu churrasco para poder fazer uma ação antioxidante dos aminoglicantes que são tóxicos. Elaine, como eu faço isso? Uma boa salada de tomate, um bom vinho tinto, um bom suco de uva, e você vai estar resolvendo isso. A gente está falando em compensadores dietéticos, e esse é o ponto de vista. Agora, eu não vou levantar uma bandeira de que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu estou aqui para dizer, se você é um vegetariano, parabéns, legal. Então, o que eu vou fazer? Vou te ajudar a ser o melhor vegetariano com qualidade nutricional para que você perpetue a tua saúde. Era a dificuldade que você falou que tinha. Exato. Mas eu acho que aí vem um ponto interessante, o que a Elaine, né, comentou. Veja, quando ela estava dando a explicação, ela estava falando, quando você fizer um churrasco, você tem que fazer isso. E por que a gente não pode fazer isso quando a gente pensa numa alimentação? Não estou falando você. Eu digo, a gente é bombardeado ouvindo que nós precisamos de carne. Eu posso dar a gente é bombardeado do aspecto social. O exemplo, por exemplo. Existe o cultural, né? Você convida um amigo para um churrasco. É cultural. Né? É cultural. Você não convida um amigo, olha, vem aqui, eu vou te dar um grão de bico com feijão, É uma coisa cultural do brasileiro. Será que a falta também de informação, de entrosamento, que a gente está falando do brasileiro médio, né? Raramente aqui uma camada muito pequena da população tem acesso a todas as informações que a doutora está passando, que nós estamos divulgando. Será que não tem uma falta de informação e também não leva um tempo maior para se quebrar essa cultura? Com certeza E a gente vê uma evolução muito grande, né? De anos pra cá, a gente vê que, assim, as pessoas hoje me chamam para o churrasco. E, às vezes, eu levo o meu, entendeu? Não tem problema. A gente pode compartilhar. Né? A gente pode ter uma vida social. Porque tem isso, né? No começo você fica meio travado. Meu Deus, onde eu vou agora? Eu não como nada. E tal. E eu acho que isso está se abrindo, assim. Isso tá caminhando muito. Principalmente porque muitos lugares estão colocando opções. Então, isso é muito legal. Então, estão abraçando todo mundo, né? Vai quem come, quem não come carne, enfim. Mas eu acho que você falou um ponto que eu acho importante, Thaís. É mais caro ser vegano? Tem alguns produtos, hoje a indústria vegana, eu acho que assim, os poucos estudos que se tem sobre veganismo no Brasil,
levantam que o maior público são de A e B, enfim, são públicos num nível mais elevado. Então, assim, eu acho, sinceramente, até pela, enfim, ser recente e tudo mais, que essas indústrias, elas buscam exatamente esse público. Então, assim, os produtos, tem vários produtos caros? Tem muito produto caro. Tem muito produto que a gente sabe que não é todo mundo que pode comprar, que pode ter acesso e tudo mais. Mas é isso, a gente não pode esquecer que a base da comida vegana e vegetariana é a que todo mundo come. É o básico para todo mundo, que é o que o Ricardo falou. Que é o feijão, o arroz, a lentilha, o grão de bico. Gente, e é muito impressionante que quando você se torna vegetariano, você também quebra esse padrão de ver só aquelas comidas. E daí abre um leque tão interessante, de tantas cores, de tantos tipos, de tantos sabores, que você fala, meu Deus, como que eu não tinha visto isso? Como que na minha casa não tinha isso? Porque é isso, a gente é criado com arroz, feijão, batata frita e bife, e coisas relacionadas, assim. Então, muita coisa bolonhesa e tal, e daí você vê que tudo isso você pode fazer uma opção vegana. Por exemplo, assim, tem muita gente que fala assim, mas o que você come? Mas como? Aí eu sento com a pessoa e falo assim, o que você está comendo? Aí vamos dizer, arroz, feijão, batata frita. E a carne? Eu falei, só tira a carne. Eu como todo o restante do seu prato. E tudo bem eu comer arroz, batata frita e feijão, sabe? Isso não é um problema. Mas, assim, de fato, é uma questão de educação e de acesso mesmo. Porque as pessoas, às vezes, elas não enxergam, elas não sabem como é um prato vegano. Elas acham que é uma coisa muito diferente e muito, enfim, inalcançável, assim. E delas esquecem esse básico aí. Não é só tirar, Eu queria comentar algumas coisas, assim, que completando até o que a Elaine falou. E o que a Carol e o que o Ricardo também falaram. Você pode fazer tudo isso numa dieta também carnívora, uma dieta onívora. Eu gosto bastante de comer. Eu gosto de pensar que me alimento muito bem. Meu prato é sempre muito colorido, eu adoro grão de bico, adoro soja, adoro tudo. A única coisa que eu não gosto é justamente do tomate, mas enfim, é uma preferência pessoal. Mas o que eu quero dizer é que tem espaço para todo mundo. Só que existem alguns benefícios no consumo das carnes vermelhas, dos produtos de origem animal, que só vêm nele, em quantidade e, muito importante falar isso, biodisponibilidade suficientes para atenderem às nossas necessidades. Eu imagino que vocês tomem suplementos de vitamina B12 ou tenham alimentos que são enriquecidos artificialmente com os componentes que o nosso organismo precisa. Mas você também, né, Guilherme? Então, não, eu não tomo nenhum suplemento. O sal é iodado, é obrigatório. Né? Sim, mas vamos falar da questão da absorção de ferro, né? Que é extremamente importante, principalmente para gestantes, crianças em desenvolvimento, etc. A carne bovina é a melhor fonte que existe de vitamina B12, certo? Que é fundamental. O ferro M, o ferro na sua versão M, nos produtos de origem animal, a Elaine vai saber falar muito melhor do que eu, não quero invadir o campo, né, da nutrição, né, até, apesar de eu ser um pouco nutricionista, porque o zootecnista é o profissional da nutrição animal. A biodisponibilidade desse ferro, ele é muito mais facilmente absorvido pelo nosso organismo do que os de origem vegetal. As proteínas de origem vegetal elas são menos digeríveis do que as proteínas de origem animal. Existem muitos mitos em cima, a carne fica apodrecendo no seu organismo durante muitos dias. Não, nós somos preparados para a sua digestão. Então, acho que isso é importante ficar muito claro, né? É um alimento denso, rico e, na minha opinião, você retirar esse alimento do seu cardápio vai fazer com que você tenha que ter uma suplementação muito maior, o que acaba indo um pouco contra do que hoje a gente vê nas tendências de ser a alimentação mais natural possível, menos conservantes, como você comentou, menos produtos sintéticos na nossa alimentação. Seria o mais próximo da questão natural.
Tá certo. Nosso bate-papo tá bom, né, doutor Denis? Mas temos que ir encerrando aí por conta do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje e dar aí uns minutinhos para as considerações finais, então, começando pela Elaine. Obrigada pelo convite. O importante aqui é reflexão. Faça a sua escolha, não tem problema nenhum. Você quer ser vegetariano? Ótimo. E existe um cunho ambiental importantíssimo a ser considerado quando você faz isso. Mas procura uma fonte de alimentação, não é só tirar do prato, não só tire. Você vai perder qualidade nutricional e ao longo do tempo isso vai se refletir. Você quer ser carnívoro? Ok, a carne tem as suas implicações e os seus benefícios também. Como eu faço para ter o melhor? Então, a grande busca aqui é sempre o equilíbrio e o melhor dos dois mundos. Fazendo isso, dá para ser feliz. Eu posso comer um pedaço do hambúrguer vegano dela e quem sabe até ela possa vir a provar alguma outra preparo que talvez esteja presente só no mundo dos carnívoros. Então, eu acho que a gente tem que entender essa biodiversidade, valorizar e aproveitar, porque é tão bacana quando a gente tem a possibilidade de mudar a forma que a gente pensa por conviver com outras pessoas. Então, tá tudo bem também, não tem problema. Tá certo. Obrigada, Carol, por favor. Eu faço um convite para as pessoas irem em lugares veganos e verem quão gostoso pode ser uma comida vegana, o quão saboroso é e o quanto eu acho que existem passos quando você vê que é gostoso, você vê que é possível, você se abre para um mundo que é diferente e para as questões, enfim, né, que a gente já falou aqui, ambientais e animais e tudo mais. E eu faço esse convite mesmo, eu acho que a gente vai evoluindo e a nossa cabeça também, os nossos questionamentos também e o mundo precisa disso. Guilherme vai convidar para o churrasco, então. Eu também. Se ela me convidar para o almoço lá no Veg Leve, eu vou também. Vamos lá. Eu queria, pessoal, primeiro agradecer a oportunidade, né? O meu setor é um setor que precisa se comunicar melhor com a sociedade e a gente está aqui justamente para isso. Pequena consideração a respeito da questão ambiental, né? Como a vilanização hoje, principalmente da carne bovina, sobre as mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa, todas essas questões, não vou dizer que inexistem, sim, existem. Porém, a grande maioria dos estudos que existem hoje acerca das emissões de gás do efeito estufa nunca consideram o sequestro de carbono da atmosfera. E a única atividade humana hoje, econômica, que sequestra carbono da atmosfera é a produção de alimentos, sejam eles de origem vegetal ou de origem animal ou a produção de cultivos florestais. Eu acho que isso é muito importante ficar claro. E as pastagens, quando bem manejadas, elas sequestram muito mais carbono do que um bovino é capaz de emitir, na ordem do dobro. Enquanto um bovino pode emitir por ano 1.800 toneladas de equivalente carbono por ano, uma pastagem bem manejada, ela consegue sequestrar o dobro disso. Então, o saldo seria positivo. É importante, né? Porque rende grandes discussões. Exatamente. Numa próxima oportunidade, a gente vem falar só sobre a questão ambiental da carne bovina. Muito obrigado pela oportunidade. Ficamos à disposição. Nós que agradecemos, Ricardo. Bom, agradeço. Desculpa se eu trouxe um pouco mais de ácido para o assunto, mas eu acho que era legal provocar e eu fui o último, né? Então, eu peguei muito a bagagem de tudo que vocês falaram. Eu gostaria de terminar reforçando aquilo que eu disse na minha fala. É possível a gente fazer uma mudança, as culturas mudam ao longo do tempo e o que a gente propõe, o que o veganismo propõe para as pessoas é algo irresistível. Se você parar para pensar, você vai ver que todo mundo quer saúde e o veganismo pode te trazer isso. Todo mundo quer ter um posicionamento, um impacto ambiental menor. Apesar do Guilherme ter comentado isso, a gente sabe que não é só a questão do CO2, né? A gente tem uma série de problemas ambientais que estão correlacionados à questão da produção de produtos de origem animal. E claro, gente, quando a gente para pensar que anualmente nós matamos 70 bilhões de animais para parar no nosso prato, é algo que a gente pode sim, toda manhã acordar e pensar que o que a gente põe no prato não é só uma questão da minha escolha, que eu quero ser feliz ou eu quero manter uma tradição. Tem muito mais coisa naquilo que a gente põe no prato do que a gente imagina. E hoje é possível sim a gente se informar e fazer uma mudança. E essa mudança, eu e a Carol, com o reforço que a Carol disse, vem em forma de convite. De vocês conhecerem mais e de repente darem seus primeiros passos rumo a uma nova forma de enxergar as coisas e o que vai pôr no prato. Thaís, eu queria também agradecer aos convidados e também lembrar ao nosso telespectador, se você quer sugerir um tema, né?
olha, acho que tal tema seria legal, seria polêmico, você pode sugerir através das nossas redes sociais, você está vendo agora aí na sua tela. Olha, eu queria tal tema, tal convidado, eu acho que isso daqui é importante para a sociedade, tem muita dúvida. Você é a pessoa mais importante do programa. Obrigado isso aí, a todos. participe com a gente. Agradecemos mais uma vez, então, a todos. Opiniões em debate hoje. Tá certo, obrigado, uma boa noite. Boa noite para você de casa também. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.